Nós estamos de volta com o nosso programa Papo Aberto. Você que sintoniza agora a TV Canção Nova, seja bem-vindo a essa mesa conosco. O papo está aberto também para você. O professor Mário Sérgio Cortella é o nosso convidado nesta noite de hoje. Nós estávamos conversando aqui, tendo como base, o seu livro Não Se Desespere, Provocações Filosóficas. E a conversa tem fluído aqui na mesa. É gostoso ouvir esses assuntos que nós estamos trazendo aqui, tratados com tanta propriedade. E eu até contava aqui para o professor, durante o nosso intervalo, que nesses dias eu fui abordado por um telespectador da Canção Nova, uma pessoa muito querida, o meu abraço para ele, inclusive, e ele dizia, nossa, é impressionante, não é? Essas pessoas que vão lá no Papo Aberto, são pessoas tão inteligentes, tão preparadas, falam tão bem, fazem parecer fácil aquilo que é difícil. E quando a gente olha para um homem como o senhor, professor, a gente fica procurando saber de onde é que busca esses conhecimentos, qual é a fonte, como foi a pergunta que acho que São Boaventura fez para um santo, qual é a fonte da qual você bebe, né? Então, o que é que um filósofo lê? Qual é a literatura que você aprecia? Você lê o quê? Lê só filosofia? Lê o trabalho dos seus colegas de profissão, dos seus amigos, professores filósofos? O que um professor de filosofia com tantos anos de carreira lê? Bom, eu tenho 40 anos nessa trilha, né? Uma parte dele logo no início como estudante de filosofia e 36 anos na docência. Portanto, para ensinar é preciso estudar. Só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. Se eu não for um bom aprendente, eu não consigo ser um bom ensinante. Isso significa que nesses 40 anos mais recentes, eu venho estudando de tudo: teologia, filosofia, física, matemática, biologia. E leio aqueles que escrevem coisas que vêm ao encontro do que eu desejo, mas leio também aqueles que vêm de encontro ao que eu penso. Porque se eu ficar apenas no terreno daquilo que eu já penso, eu vou continuar pensando do mesmo modo que já pensava e, portanto, eu fico reduzindo meu repertório. E eu gosto de ler pessoas que não pensam como eu e gosto de ler também alguns que pensam contra mim. Não porque isso me dê algum prazer de natureza sádica, mas porque isso me oferece a capacidade de ter algo decisivo, que é a humildade. À medida em que eu encontro argumentos que sejam inteligentes e que confrontem aquilo que eu já penso, eu saio de dentro da mesmice. Não é casual, por exemplo, que você encontre, pegando alguém como Jesus de Nazaré, que é um homem que gostava de discutir, gostava de debater. E não gostava de debater apenas e tão somente com quem como ele pensava, porque isso limitaria o repertório. Por isso, o que eu leio? Literatura, muito literatura, romance, eu tenho uma fixação de prazer puro por biografias, de maneira geral, história, história em grande estilo. Gosto muito, muito mesmo, de dicionários, porque na área de filosofia eu entrei um pouco para a etimologia, para a origem das palavras. Então, se você olhar, eu tenho uma biblioteca que tem 6.000 livros, mas fica às minhas costas, que é uma parte de nós no escritório, você tem a mesa de trabalho e uma pequena biblioteca às costas. Nas minhas costas ficam os meus dicionários de etimologia, dicionário de latim, dicionário de grego, dicionário histórico, dicionário da Bíblia, dicionário de árabe, etc, etc. Por quê? Porque eu gosto destas percepções. E aí, esse estudo ele vem mesmo desse modo. Agora, não basta ler muito para falar. É preciso, para falar bem, falar bastante. E eu conto uma coisa num livro, eu tenho um livro chamado Viver em Paz para Morrer em Paz. Parênteses, só é possível morrer em paz se você viver em paz. E viver em paz não é viver sem encrenca, sem dificuldade, sem problema. Viver em paz é viver com a certeza que não está tendo uma vida banal, fútil, inútil, superficial, ou como diz lá o livro do Apocalipse, uma vida morna. Lá no capítulo 3, versículo 15 e 16 está lá: Deus vomitará os mornos. Tem gente que acha que uma vida equilibrada é uma vida morna, que não é quente nem fria. Ao contrário. Por isso, viver em paz não é viver sem encrenca, como eu dizia, mas é viver com a certeza que não está tendo uma vida desperdiçada. Porque a vida é uma sacralidade tamanha que desperdiçá-la com tolices é algo que significa atirar fora nossa maior capacidade de dom, de propriedade, de capacidade de vida. Ora, e eu conto nesse livro, Viver em Paz para Morrer em Paz, às vezes as pessoas me perguntam, onde você aprendeu a falar? E aí eu conto uma coisa que tem a ver até com igreja.
Eu nasci em Londrina, como disse, e me mudei para São Paulo com a família no dia 27 de dezembro de 1967. Aham. Né? Quem é mais idoso e nos assiste, o idoso ou idosa, se lembra que foi nesse momento que, terminado o Concílio Vaticano II, a Igreja no Brasil, a Igreja Católica, passou a reordenar o modo do culto. Uma das formas anteriores, até o ano anterior, 1966, é que a missa era sempre em latim, com o sacerdote de costas para o povo. A partir do final do Concílio Vaticano II, com o Papa Paulo VI, o culto passou a ser no idioma nativo, local daquele país, e com o sacerdote de frente. O que isso tem a ver comigo? Porque eu me mudei para São Paulo, minha família é de tradição católica, e eu vim viver na capital paulista, na Avenida Angélica, próxima à Rua Maranhão, onde tem uma igreja, a Igreja Santa Terezinha. Foi lá que eu conheci Escapulário, Teresa d'Ávila, o Menino Jesus de Praga, etc, etc. Pois bem, primeiro domingo, mudamos para São Paulo numa sexta-feira. Primeiro domingo, vou eu à igreja assistir a missa. Sentei na primeira fileira. São Paulo, cidade grande, igreja que eu nunca tinha visto. Começa, ouça o padre, a missa dizendo: hoje nós vamos introduzir uma mudança que vem vindo nos novos tempos da igreja, e a partir de hoje nós teremos sempre um leigo também fazendo alguma leitura. E por isso uma das cartas será lida por um leigo. Menino, sobe aqui e leia, por favor. Eu tinha duas possibilidades naquele momento. A primeira era fazer o que eu queria, que era sair correndo. A segunda era ficar vermelho, como eu fiquei, e subir. E eu subi tremendo até o altar. E eu me lembro que era uma carta de Paulo aos Tessalonicenses. Um menino de 13 para 14 anos não lê jamais Tessalonicenses, certo? E eu consegui. No domingo seguinte, o que eu fiz? Sentei mais ao fundo da igreja. Falei: esse padre vai me chamar outra vez, certo? Aí ele começou a me dizendo: como nós começamos já essa semana, etc., né, preciso fazer uma leitura, um leigo fará. Virou e falou assim: menino, você que leu domingo passado, né, sobe aqui. No terceiro domingo, sabe o que eu fiz? Eu comecei a ler em casa no sábado qual seria a leitura. No quarto, eu já estava me oferecendo. No quinto, eu fazia a leitura da missa das 7, das 8, das 9 e das 10. No sexto, eu comecei, com 14 anos de idade, ter alguma habilidade com o público. Isto é, gente numa igreja, a não tremer com papel na mão, a aprender a entonação de voz quando você vai se comunicar com o público, isto é. De uma certa maneira, se alguém perguntar, né, eu aprendi o começo do modo de expressão, que depois vai me ajudar imensamente na docência, no trabalho de professor, a partir das leituras dentro de um momento específico, né, dentro da Igreja Católica. Isso me ajudou. E foi algo que precisou ser trabalhado no decorrer Trabalhado. da sua vida. Por isso que é uma coisa que me irrita, né, quando alguém vira e fala assim: Cortella, você tem o dom da palavra. Eu digo assim: seguinte, use dom naquilo que ele tem que ser usado de fato. Mas dizer que eu tenho o dom significa o quê? Que eu não tenho mérito nenhum, que eu não fiz esforço algum, né, que eu passei 40 anos sentado e Deus veio e disse: você vai falar direito? Claro que não. Eu tive que errar, caminhar, fazer. Há um grande pianista brasileiro, né, o Arthur Moreira Lima, um dos nossos maiores pianistas, você o conhece, e há uma história que é muito real disso. Quem é de Minas Gerais sabe que em Belo Horizonte, né, ali na Avenida Afonso Pena, bem no centro de Belo Horizonte, tem um Palácio das Artes. E um dia, o especial Arthur Moreira Lima terminou um concerto maravilhoso, como sempre, e um jovem de uns 20 anos chegou dele e disse: olha, eu gostei demais do que o senhor tocou, eu daria a vida para tocar como o senhor toca. Ele respondeu: eu dei. Certo? Olha só. Eu daria a vida para tocar como o senhor, disse Arthur Moreira Lima. Eu dei a vida, isto é. Eu tive que ficar 30 anos, 9 horas por dia, estudando, fazendo, voltando, ensaiando. A coisa não é tão automática assim. E falar também é assim. Claro, a mesma coisa. Escrever também. Para se escrever tem que se ler muito. Para se escrever é preciso prestar atenção, é preciso, como eu dizia há pouco, ter humildade para ser corrigido. Por exemplo, esse livro, ele está agora já na sua terceira edição. Na primeira e na segunda edição, né, saiu um erro que eu não tinha notado. Um leitor mandou, né, um e-mail dizendo: há um erro. Em vez de escrever Universidade Católica de Brasília, numa das partes o senhor escreveu Universidade de Brasília. E as siglas são diferentes. Uma é UCB, a outra é UNB. Bom, alguém que fez isso, primeiro, me ajuda imensamente, porque ele prestou atenção.
Segundo, permitiu que na terceira edição, que é essa que você tem aqui em mãos, O livro chegasse tenha melhorado. sido corrigido. Há outras coisas que se corrigem também. Erros que a gente comete, ou imprecisão, ou um leitor que diz essa frase não ficou clara. E nesta hora é preciso acolher, inclusive, esse tipo de percepção para que se possa fazer melhor. Uma das frases que mais nos ajuda a falar melhor é quando alguém diz assim, não entendi. Porque há pessoas que quando alguém diz não entendi, ela faz uma coisa muito estranha, às vezes até tola. Ela repete de novo o que ela tinha dito, dando maior ênfase nas palavras. Então é assim, é igual uma professora de física, um professor diz assim, disse Isaac Newton, os corpos se atraem na razão direta das suas massas e na razão inversa do quadrado da distância entre elas. Aí o aluno fala assim, eu não entendi. Ela fala assim, então olha lá, os corpos se atraem na razão direta das suas massas. Isso não é explicação. É verdade. Isso é a mera repetição com uma ênfase maior na tonalidade que tem. Explicar, e olha que coisa curiosa, né? Quem estudou etimologia sabe, a palavra explicar, ex é para fora. Plique, plicar, plique, né? Pleque em indo-europeu é dobra. Por exemplo, uma coisa implicada é aquela que é dobrada para dentro. Uma coisa complicada é aquela que tem várias dobras. Uma coisa duplicada é aquela que tem duas dobras. Uma coisa replicada é quando você dobra de novo. Né? Uma coisa explicada é aquela que você desdobra. Por exemplo, quando você pega uma parábola, e Jesus gostava de se comunicar por parábolas, ele a contava e sempre algum discípulo dizia assim, mas mestre, o que é que isso significa? Aí ele explicava, isto é, pegava aquela história e tirava as dobras que ela continha para ela poder ficar. E quando não dava para explicar, ele dizia, ainda não há possibilidade de compreenderem. Nesta hora, ou acredita, ou não terá acesso. Então, há questões que são explicáveis e outras que são inexplicáveis. Qual é o nome que a gente dá ao que é inexplicável? Mistério. Né? O que é o mistério? O mistério é o inexplicável, ou inexplicável, ao qual você ou adere, acata, ou não tem acesso. Ou não tem. Tá certo. Quando você termina de escrever um livro, antes dele ser publicado, você dá esse livro para outras pessoas lerem? Sim, por Quem exemplo. lê os seus livros antes? Por exemplo, eu tenho Janete Leão Ferraz, né, com quem eu tenho uma relação de convivência de décadas, né, filhos, toda a nossa história juntos. Ela é uma jornalista, escritora também ela, aliás, ela e eu temos um livro juntos. Né, ela e eu como autores chamado Escola e Preconceito. Docência, Discência e Decência. Né? E ela lê os livros, após, quando eu os escrevo, ela os edita no sentido de fazer a leitura mais fina. Né? Portanto, nós temos uma parceria, né? Não é só uma parceria de história e de vida, é uma parceria também na produção. Também eu faço isso em relação aos livros que ela escreve. Né? Não significa escrever por mim, significa não admitir, lendo com acuidade e com atenção, que eu escreva muita tolice. Né? E, portanto, ser capaz, né, de criticar. Né? Você sabe que a palavra crítica ela veio para nós da área da agricultura, né? Criterion. No grego arcaico é separar, era separar o feijão da pedra, o arroz da palha, o joio do trigo. Por isso, criticar significa separar o que serve e o que não serve. Janete faz uma leitura crítica, né? Ela não escreve por mim, mas ela não admite, e o contrário também, que a gente faça isso de uma maneira que saia, porque eu por mim não me basto. Né? De maneira geral, nós não prestamos muito atenção naquilo que a gente mesmo produz. Né? O melhor avaliador do nosso filho não somos nós, obrigatoriamente, né? Quando a gente tem um. A gente nem gosta que falem mal do nosso filho, embora, às vezes, o outro eles mereçam. E nós também mereçamos ouvir. Né? Por isso, é preciso um olhar que Aristóteles chamava de admiração. Admirar. Em latim, admirar é olhar à distância, mirar à distância, dar um passo atrás e dar uma olhada. O melhor na vida seria a gente fazer aquilo que antigamente se chamava de exame de consciência, né? Em que você pensava sobre si mesmo. Isso é necessário, chama-se reflexão. Agora, em relação ao livro, muitas vezes, você imagine o número de vezes que eu li coisas que aqui estão escritas, depois de tê-las escritas, e não notei que me equivoquei em uma coisa ou outra. Precisa de um olhar de fora, porque Sempre. aquilo que a gente escreve é óbvio para a gente. Sim.
Sim. Não é? Mas às vezes para outra pessoa não é óbvio. Não. E se é óbvio para a gente vai passar tantas vezes sobre aquele parágrafo, sobre aquela ideia, sem perceber que está complicado para alguém, né? E daí a comunidade é uma coisa muito importante quando você vai fazer uma leitura em conjunto, um estudo. Você imagine o número de vezes que a gente já leu algum tipo de texto, seja um texto de filosofia, seja um texto de teologia, ou um texto religioso. E o quanto que você retira de coisas que as pessoas não tinham visto, ou o contrário. Se você imaginar, alguém que faz, por exemplo, uma pregação, que faz um sermão, que faz uma reflexão. Se a gente observa, a gente tem os mesmos textos dentro, às vezes, de um livro religioso. Mas, dependendo de quem faz a leitura, as conexões que ele ou ela estabelece, a capacidade de estruturar pontes para onde não se tinha, de buscar ali dentro aquilo que estava escondido. O mineiro Carlos Drummond de Andrade dizia, eu escavo a casca do impossível até achar o possível lá dentro. Né? Desse ponto de vista, há sim uma capacidade de diversificar as interpretações que nos ajuda bastante. É claro que é diferente quando é dogma, né? Porque aí você está lidando com algo que é aquilo que é inquestionável. Mas, de outro lado, tudo aquilo que possa ser questionado e quando é feito numa comunidade de conhecimento, numa comunidade de vida, numa comunidade de fé, numa comunidade de pensamento, faz com que haja crescimento. Afinal de contas, né, Clarice Lispector, uma grande ucraniana que viveu no Brasil, né, e que infelizmente morreu em 1977, ela dizia uma frase que eu gosto demais. Ela dizia, aquilo que eu desconheço é a minha melhor parte. Dizendo de outro modo, o melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei. Porque aquilo que eu ainda não sei é o que me renova, é o que me dá vitalidade, é o que me faz sair da mera repetição. O melhor de mim é aquilo que eu desconheço. E o melhor de mim, que é aquilo que eu desconheço, porque é o que me renova, está na outra pessoa, naquilo que eu não observei. Há um grande teólogo, né, Rubem Alves, um teólogo cristão de altíssimo nível, que diz que no Brasil nós temos muitos cursos de oratória e poucos de escutatória. E essa ideia é marcante, porque é a ideia de ser capaz também de escutar. A frase, quem tem ouvidos ouça, ela não é óbvia. Há pessoas que, de fato, ela não é capaz de prestar atenção, embora ela esteja ouvindo. E quando você e eu somos capazes, por exemplo, de prestar atenção no que a pessoa pensa, e especialmente quando não pensa como eu. Porque pensar como eu me faz aderir imediatamente àquele pensamento. Mas e aquele que não pensa como eu? Aquele que discorda de mim? Esse me faz crescer também. Nós temos um hábito, você sabe disso, nós consideramos que uma pessoa de bom senso é aquela que pensa como a gente. Concorda com a gente. Então, aquela é uma pessoa de muito bom senso, claro, porque ela pensa como eu penso. Nesta hora, é necessário trazer à tona algo que é a diversidade, né, de reflexão. Por isso, eu não posso fazer um livro que não passe por outras percepções. E depois que ele é lido, produzido, ele ainda vai para a editora, e toda boa editora faz isso, e há uma outra leitura. Eu tenho um grande privilégio. Esse livro, por exemplo, que é publicado, como diz, pela editora Vozes, tem como um dos seus leitores, porque ele está no topo dela, Frei Antônio Moser. Né? E, portanto, é alguém que tem uma grande capacidade, ou Frei Volney, né, que são franciscanos de alto, né, estilo para fazer uma leitura, o que me dá uma maior tranquilidade, porque eu sozinho erraria demais. Mas quando eu tenho outros que podem me ajudar a não fazer isso, eu fico muito mais seguro. Tá certo. Eu já vi que você gosta de desdobrar as palavras e dentro de mim, assim, uma vontade de fazer uma pergunta a pedido, né? Filósofo também escreve dicionário de etimologia, porque é tão bom, né, quando a gente vai à origem das palavras, porque ela abre para a gente uma gama de significados muito grande, né? E eu vou aqui aprendendo e imaginando aquela sua biblioteca atrás de você, de repente compilada por essas suas pesquisas num livro. Mas o que eu vou te pedir é para desdobrar essa palavrinha aqui para a gente, desespere. Pois é. Você sabe que esperança, você conhece, ela tem dentro dela, e eu estou segurando aqui de propósito e cobrindo, né, um radical que é espé. Da onde vem a palavra espirro? Da onde vem a palavra espírito? Da onde vem a palavra sopro? Se você olha na tradição cristã, seja no Antigo Testamento,
em que toda vez que Javé vai se manifestar, vem um vento forte, um ruá, né, em hebraico, todas as vezes que o espírito, o sopro, ele vem à tona, a ideia de expes é a ideia de alento. Então, tudo que tem esperança é tudo aquilo que dá vitalidade, que inspira. Há coisas que nos expiram, isto é, tiram a nossa vida ou a nossa vitalidade. Curiosamente, a palavra espírito, ela é utilizada a partir da noção de sopro e ela corresponde, né, a um termo grego clássico que foi utilizado nos escritos, né, dentro da Bíblia cristã, que é pneuma em grego, que a gente escreve pneuma, né, pneuma ou pneuma no grego, que é ar. Certo. Pneumonia, pneumático, pneu, sopro. Se você pega na tradução do livro do Gênesis, a divindade molda o masculino e o feminino e sopra. Ora, o que é esperança? É aquilo que nos faz ter vitalidade. É aquilo que permite que você e eu não desistamos. É aquilo, eu vou usar de propósito, que nos anima. Anima. Anima é a tradução latina do pneuma grego. Né? Nesse sentido, o que nos anima é a capacidade de imaginar que as coisas elas são difíceis, mas não são impossíveis. E nesse sentido, não se desespere, está por trás dessa ideia a noção de esperança ativa, porque existe uma esperança passiva, que é a da pura espera. Paulo Freire, grande educador com quem eu tive a honra de trabalhar 17 anos, que foi meu orientador no doutorado, Paulo Freire dizia, preciso ter esperança, mas tem que ser esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Aí eu espero que dê certo, espero que aconteça, espero que resolva. Isso não é esperança, é espera. Esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir. E aí volta a um ponto. Dante Alighieri, especial florentino, escreveu um texto magnífico sobre o inferno, né, o purgatório e o paraíso. Esse florentino que produz essa obra magnífica, ele é alguém que, como todo mundo, um dia visitando a obra A Divina Comédia, viu, a inscrição na porta do inferno tem a ver com isso. Por quê? Qual é a inscrição na porta do inferno de Dante Alighieri, na obra? Deixai fora toda a esperança vós que entrais. Lasciate fora a esperança e voi que entrate. O que isso significa? O que é o inferno? O inferno é a ausência de esperança. Alguém está no inferno quando ele está desesperado. Atenção, desânimo não é estranho. Algum desalento é aceitável, mas o desespero jamais. Não é casual que o desespero, a ausência de esperança, seja uma falta gravíssima dentro da percepção da teologia e da dogmática. Esperar contra toda esperança. Não é esperança vazia, não é esperança que se fica sentado esperando. É a esperança ativa, que você vai buscar, que você procura, que você constrói. É aquela que Bento de Núrcia, o fundador dos beneditinos, colocou como o dístico da ordem beneditina. Ora e trabalha. Ora e trabalha. Só a oração sozinha, a obra não vem à tona. Só o trabalho sozinho não tem significado. Ora e trabalha. E por isso que a expressão obra tem essa capacidade de impacto. Agora, a obra, de qualquer um e qualquer uma, ela é filha da esperança. E o desespero é, acima de tudo, uma forma de desistência. Tá certo. Tenho certeza que você, acompanhando o nosso programa, acompanhando o nosso bate-papo, já tem a vontade de rever esse programa, de repassar um pouco dessas ideias que foram tratadas aqui. Isso está à sua disposição no YouTube, basta você jogar ali Papo Aberto com o professor Mário Sérgio Cortella. Logo, logo você estará encontrando, já está à sua disposição. É só você acessar, vai poder escutar. E sei que também outras pessoas gostariam de repassar essas ideias, aprofundá-las. Então, elas estão distribuídas nessas várias obras que o professor citou para nós, nos enchendo também de muita alegria. Posso partilhar com você que ele depois me dizia aqui que são 18 obras, mas não se para aqui, que ele espera produzir muito mais aí pela frente, não é? Hoje nós estamos aqui apresentando para você essas provocações filosóficas sob o título de Não se Desespere, que você encontra aí pela editora Vozes, com o professor Mário Sérgio Cortella, que eu tenho o imenso prazer de ter recebido e
de verdade, com o coração muito agradecido, lhe faço o convite aberto para voltar quando quiser. Sim, fico feliz. Quando você diz de coração, a gente concorda, coloca o coração junto. Tá certo. Vez ou outra a gente discorda, a gente separa o coração. Agora, concordar, no sentido de apreciar, né, uma conversa é algo que eu gosto demais. E por isso, sim, eu agradeço esse acolhimento, né, e essa possibilidade de nós não nos desesperarmos juntos, né? Isso ajuda bastante. Professor, muito obrigado. Obrigado. Pode ter certeza que vamos repetir o convite para tratarmos de outros Grato. assuntos aqui. Deus o abençoe. Espero que ele não desista. Ah, tá certo. Olha, muito obrigado também pela sua companhia, porque esse programa, ele tem o valor que tem, porque muitas pessoas o acompanham e podem repassar tudo aquilo que foi falado aqui. Se esse programa serviu para despertar em você o interesse, a atenção sobre esses assuntos e para motivar dentro da sua casa, no seu trabalho, a indagação sobre essas questões, ele já cumpriu o seu objetivo. Não é? Eu sou o primeiro privilegiado, não é? Mas reparto também com você esta alegria e faço um convite também de estarmos juntos na próxima segunda-feira, às 22 horas. Toda segunda-feira o programa Papo Aberto acontece para você, sempre trazendo um convidado muito especial, escolhido com muito carinho. Então, segunda-feira que vem, às 22 horas, espero você aqui mais uma vez no programa Papo Aberto. Até lá.